Por isso, a aula 2, como eu vos disse, vai ser uma aula de revisões, fundamentalmente, em relação à matéria dada, por isso às demonstrações. Por isso, vocês já fizeram várias demonstrações, inclusive no teste, sobre lógica proposicional. Lógica de predicados tem a complexidade adicional de ter os quantificadores, não é? Neste caso, vamos ver até, inclusive, alguns exemplos em que nós vamos fazer dedução natural, mas com a introdução de axiomas do domínio, porque de outra maneira não se podia fazer demonstrações de dedução natural, tinha que se usar conhecimento adicional. Ok, isso este é o enunciado. Não está aqui. Okay, agora fica apresentado, por isso vamos ver fundamentalmente quais são as estratégias que vamos usar, ou que se devem usar, ou que é normal usar para fazer essas demonstrações, e em particular as regras heurísticas, por isso, na dúvida, que regra é que se deve tentar, porque há sempre várias alternativas, e vamos ver isso em vários exemplos. Okay? Por isso, a partir desse sistema, como o sistema é coerente e completo, se vocês virem se vos for pedido verificar se uma conclusão, ou se uma forma é uma conclusão lógica das premissas, vocês, se estiverem convencidos que a forma é mesmo uma conclusão lógica, vocês terão que descobrir uma demonstração, porque o sistema é completo. Ok? Por outro lado, eventualmente terão que adicionar os axiomas do domínio para poderem fazer a demonstração no sistema, porque há algum conhecimento que eventualmente não está explícito nas premissas, mas seja como for, as demonstrações podem ser mais ou menos complexas e por isso é bom tentarmos verificar que tipo de regras é que devem ser usadas para obter essas demonstrações. Okay? Por isso não existem regras absolutas, existem, no entanto, algumas guias heurísticas que devemos fazer. Okay? Por isso, já tínhamos visto as regras para o sistema proposicional. No sistema de predicados, temos que ver o que é que acontece com as fórmulas quantificadas e, por isso, se a forma a demonstrar for universalmente quantificada, devemos usar as regras de introdução do quantificador, ou seja, arbitrar quantificador universal, ou seja, arbitrar um elemento assumir um elemento arbitrário, provar a forma para esse elemento arbitrário e, a partir daí, dizer que a forma é válida para todos os elementos. Se já existe uma forma existencialmente quantificada, ok? Então, o melhor que temos a fazer é tentar dar um nome às regras de eliminação, por isso, como vocês sabem, é dar um nome a assumir que o objeto que existe tem um determinado nome e tentar justificar uma forma sem esse objeto. Eventualmente, como anteriormente, quando não há nenhuma ideia que surja à cabeça, tentemos usar o raciocínio por absurdo para obter a demonstração. Okay? Vamos ver então aqui alguns exemplos. Neste caso, todos os dodecaedros estão à esquerda do A. Todos os tetraedros estão à direita do A. O que é que vocês concluem daqui? Enfim, há várias coisas que podem concluir, não é? Mas se encontrarem alguém, o que é que podem concluir em particular? Não sei se é essa que está aqui, mas... Que o A é um cubo. Ok? Ou, uma coisa mais geral, quem está na mesma coluna do A é um cubo, ou seja, vai dar a mesma, não é? O A está na mesma coluna do A, por isso o A é um cubo. Vamos tentar fazer uma coisa menos digamos, específica e vamos tentar provar a forma que todos os objetos que estão na mesma coluna do A são um cubo. Ok? Esta demonstração escreve-se, digamos, da forma normal, com essas premissas e a conclusão, mas temos aqui um problema adicional, que é o quê? A partir destas premissas, desta conclusão, exclusivamente vocês não conseguem chegar à forma, não é? Porquê? Falta-vos o conhecimento que vocês usaram para assumir que o A é um cubo, concretamente. Que conhecimento é esse? O A só pode ter uma dessas formas e também se eu não está à direita nem à esquerda, ele está. Bom, aqui uma delas é, vocês provavelmente chegaram à conclusão que os dodecaedros estão aqui, os tetraedros estão aqui, por isso na mesma coluna não podem ser nem dodecaedros nem tetraedros, por isso tem que ser cubos, não é? Isto quer dizer que usaram a forma que um objeto só pode ter 3 formas, não é? Dodecaedro, tetraedro ou cubo. Por outro lado,
Porquê é que ele não pode ser um dodecaedro? Porque ele não está à esquerda do A. E porquê é que ele não está à esquerda do A? Porque vamos admitir que só estamos interessados em objetos que estão na mesma coluna do A. Estar na mesma coluna é oposto, é negado. Não pode estar na mesma coluna e à esquerda ao mesmo tempo. Ok? Por isso, basicamente, são estes os pressupostos que vocês estão a usar ou que devem usar para conseguir fazer esta demonstração no sistema. Ou seja, estar na mesma coluna é incompatível com estar à direita, é incompatível com estar à esquerda, e só existem 3 formas: tetraedro, cubo e dodecaedro. Ok? Por isso vamos assumir, vamos juntar estes três axiomas às premissas, e a partir das premissas estendidas com os axiomas já conseguimos fazer a demonstração. Okay? E é esta a demonstração que iremos fazer. Só existe uma forma: estar à esquerda é incompatível com estar na mesma coluna e à direita é igual. Ok? Por isso vamos ver então o que é que vamos fazer. Ok? Por isso, regras heurísticas. Nós queremos demonstrar uma forma universalmente quantificada. Ok? Então o que vamos fazer é, vamos assumir um objeto arbitrário, ok? Vamos chamar-lhe C, e esse objeto arbitrário deve ter esta propriedade, ou seja, se estiver na mesma coluna do A, ele é um cubo. Isto quer dizer que, se conseguirem daqui chegar da 3 chegar a 29, já vamos ver que são muitos passos, a 30 fica justificada por introdução do universal, não é? De 3 a 29. Ok? Bom, então como é que chegamos lá? Por isso estamos a 3, estamos a 29, como é que nós do objeto arbitrário C chegamos a uma implicação? Bom, isso é a regra da introdução da implicação, ou seja, vamos assumir que o implicante é verdadeiro, vamos chegar ao implicado, ok? E se do implicante chegamos ao implicado, conseguimos justificar a implicação por introdução da implicação de 4 a 28. Okay? Na realidade, estas duas formas podiam ser juntas numa só, estes dois passos, se nós assumíssemos que C era logo, que estivesse logo na mesma coluna do A, como vimos aí nos slides. Mas vamos fazer isto com todos os detalhes. Por isso, falta-nos aqui esta parte, a parte do meio, entre 4 e 28. Okay? Ver o que é preciso fazer. Sabemos que C está na mesma coluna do A, C é um cubo. Bom, porquê é que acham que C é um cubo? Porque se estiver na mesma coluna do A, você não pode estar à direita dele. Okay. Fórmulas intermédias, se quiserem, é que acham que devem descobrir. Ou, aliás, porquê é que vão descobrir o cubo, que é cubo? Porque não é nem tetraedro nem dodecaedro, não é? E por isso vocês podem tentar provar que ele não é um dodecaedro e provar que ele não é um tetraedro. De acordo? Se provarem que não é um dodecaedro nem um tetraedro, então conseguem eventualmente chegar ao cubo usando as regras, não é? Isso aqui a visão é perceber bem o que é que estamos a fazer, e se queremos provar que ele é um cubo, vamos provar que ele não é um tetraedro nem um dodecaedro. Okay? Este aqui é um golpe, digamos, de vista, e é preciso terem atenção a esse tipo de intuição para conseguirmos perceber a forma como se desenrola a demonstração. Bom, mas como é que nós provamos que este objeto C não é não é um tetraedro? Aliás, não é um dodecaedro. Ok? Bom, sabemos que ele está na mesma coluna do A, não é? E queremos provar que ele não é um dodecaedro. Porquê é que ele não há de ser um dodecaedro? Se ele for, estaria à direita dele. Ok, se fosse um dodecaedro, estaria à esquerda do A, não é? E por conseguinte, vamos assumir que ele é um dodecaedro e vamos provar que isso é um disparate. Ok? Por isso, esta aqui corresponde a dizer que simplesmente vamos tirar estes valores para o C e para o A, que é o que nos interessa, não é? Os quantificadores x e y, as variáveis, são substituídas por C e A, e agora vamos assumir que ele é um dodecaedro. Se fosse um dodecaedro, o que é que aconteceria? Bom, de acordo com esta regra 1, vocês podiam instanciá-la. Aliás, se fosse, o que vocês querem demonstrar é que não é um dodecaedro, ok? E por conseguinte, se fosse um dodecaedro, isto era uma contradição, de onde provam que ele não é um dodecaedro. Porquê é que é contraditório? Bom, porque se fosse dodecaedro, todos os dodecaedros estão à esquerda do A, por isso o C estaria à esquerda do A, primeiro por eliminação do universal, depois por eliminação da implicação, e se está à esquerda do A,
está à esquerda do A, é uma contradição, porque ele está simultaneamente na mesma coluna do A e está à esquerda do A. Por isso, as duas coisas seriam verdadeiras. E eu sei que estas duas coisas são contraditórias, porque eu sei que elas não são verdadeiras. Ou seja, não podemos estar simultaneamente à esquerda e na mesma coluna. Conseguinte, isto aqui existe, daqui para aqui, a introdução desta aplicação, e daqui para aqui é a introdução da negação entre 9 e 5. Ok? Bom, tal como demonstramos que C não é um dodecaedro, ok? Vamos demonstrar que C não é um tetraedro, agora usando o right-off e usando este é o axioma que estar à direita não, é incompatível com estar na mesma coluna. Bom, o resto é igual, não é? Por isso vamos explicitar esta regra para o C e para o A, e vamos assumir que C ser um tetraedro é um disparate. Okay? E sendo um disparate, podemos provar por introdução, justificar por introdução da negação que ele não é um tetraedro. Como é que se prova a negação, a contradição? Bom, temos o tetraedro, se C for um tetraedro, então ele terá que estar à direita do A, por isso temos que instanciar esta regra, por eliminação do quantificador, esta premissa, aliás, usar a implicação, por isso, eliminação da implicação, chegamos à conclusão que ele está à direita, mas se está à direita, está na mesma coluna, então a sua conjunção também é verdadeira, e essa conjunção é incompatível com a instanciação desta regra, ou desta premissa, e por conseguinte, neste caso, desta premissa, e por conseguinte, temos aqui a contradição justificada. Okay? E por isso, nesta altura do campeonato, já conseguimos provar que ele não é um dodecaedro, que ele não é um tetraedro, e queremos provar que ele é um cubo. Okay? O que é preciso fazer? Usar o axioma, quer dizer que as formas só são 3, e vamos usar os 3 casos. Por isso vamos ver o que é se isto é verdade para todos, também há de ser verdade para o C, por instanciação do universal. E agora vamos ver os 3 casos. Não é? Se for tetraedro, então é cubo. Se for cubo, também é cubo. Se for dodecaedro, também é cubo. Bom, porquê é que se tetraedro conseguimos chegar a cubo? Bom, tetraedro é contraditório, por isso introduzimos a contradição, e a partir da contradição podemos escrever o que quisermos, nomeadamente que C é um cubo. Bom, se C é um cubo, então C é um cubo, ok? Este aqui, este cubo, por eliminação da contradição. Atenção que isto não é uma forma que nós quisermos, e é esta que nos dá jeito, porque queremos provar exatamente esta. Se for um cubo, é um cubo, por isso isto é reiteração. Se for um dodecaedro, é como há bocado. Se fosse um dodecaedro, isto é contraditório, porque eu sei que ele não é um dodecaedro. E se não é um dodecaedro, então é um cubo. Okay? Por isso, os 3 disjuntos conduzem à mesma conclusão, ou seja, que C é um cubo, e por isso cubo C está justificado por eliminação desta disjunção, que ocorre na linha 19, pelas demonstrações 20 a 22, 23 a 24 e 25 a 27. Okay? Por isso isto conclui esta demonstração, que, como eu vos disse, é bastante grande, são 20 e tal passos, mas acho que é razoavelmente simples de perceber qual é o raciocínio, e aqui aponto, além das regras mais ou menos mecânicas que eu vos enunciei, há uma que é inicialmente, que é perceber bem o que é que se está a passar e intuir, ou de alguma forma assumir, apostar que é possível provar que C não é um dodecaedro e que C não é um tetraedro a partir das premissas. Okay? A partir daqui depois a demonstração é automática. Deu para entender? Sim. Depois tem as folhas, podem ver, os slides podem ver isto com mais calma, porque isto não se vê todos ao mesmo tempo, mas acho que é razoavelmente simples de seguir. Bom, vamos fazer um outro problema, em que, eu já vos falei, mas se existe alguém, por isso apenas isto tem a ver com quantificadores, por isso se existe alguém de quem toda a gente gosta, okay, existe uma pessoa, enfim, vamos assumir que isto é uma pessoa X, tal que qualquer pessoa gosta da primeira pessoa. Okay. Se existe alguém de quem toda a gente gosta, então toda a gente gosta de alguém. Qualquer que seja a pessoa Y, existe uma pessoa X, tal que o Y gosta de X.
É claro? Estão convencidos que sim ou não? De quem é que toda a gente gosta? Bom, eventualmente toda a gente gosta, independentemente de outros gostos, toda a gente gosta daquela pessoa que é gostada por toda a gente. Ok? Por isso, é basicamente isso que basicamente este raciocínio que nós iremos fazer para fazer esta demonstração. Por isso, se temos esta fórmula de premissa, por isso existe alguém de quem toda a gente gosta, então toda a gente gosta de alguém. E aqui vamos usar as regras, nesta demonstração é quase automática. Queremos usar uma fórmula universalmente, queremos demonstrar uma fórmula universalmente quantificada, por isso vamos dizer que seja A, a pessoa que nós... desculpem, ao contrário, vamos começar por aqui. Seja A a pessoa de quem toda a gente gosta. Vou chamar-lhe A. Okay? Bom, se nós conseguimos provar a partir desta fórmula, esta, okay, que não contém o nome A, então esta fórmula 7 é justificada pela eliminação deste quantificador existencial de 2 a 6. Okay? Ou seja, assumimos um nome para a pessoa, obtemos uma fórmula sem esse nome, porque esse nome, digamos, é um nome de código, que pode ser diferente para quem quiser demonstrar, mas a partir da altura em que eu consigo fazer a demonstração que não tem esse nome, essa demonstração fica, digamos, universal, não, geral. Por conseguinte, temos que fazer esta parte aqui intermédia. Por isso, como é que nós vamos descobrir, então, uma fórmula que é universalmente quantificada? Um objeto Vamos arbitrário. assumir um objeto arbitrário, ok? E aqui a regra é que o objeto é arbitrário, por isso não pode ser o A, ok? Porque o A, se fosse o A já não era arbitrário, já era aquele objeto de quem toda a gente gosta, por isso tem que ser um objeto completamente arbitrário, e com este objeto arbitrário vamos demonstrar que existe um X de quem esse objeto, enfim, a pessoa arbitrária gosta, ok? Existe um X de quem B gosta. Se nós desta forma, que é obtida para um objeto absolutamente arbitrário, se conseguimos chegar a esta, então isto é válido para todos os Bs, ou neste caso para todos os Y, ok? Substituindo B por Y. Por conseguinte, temos que provar então que existe alguém de quem o B gosta. Bom, como é que nós podemos descobrir alguém que o B gosta? Toda a gente gosta do A. Bom, como toda a gente gosta do A, eu posso aplicar o quantificador universal, eliminá-lo e dizer, bem, se toda a gente gosta do A, esse toda a gente pode ser o B. Não é? Posso substituir o Y por B. Ok? E por conseguinte, substituindo o Y por B, tenho uma forma particular, por isso completamente instanciada, mas justificada pelo facto da fórmula 2 ser universalmente quantificada e apenas extrair o quantificador, e por isso eliminei o quantificador que aparece na fórmula 2. Finalmente, se esta fórmula é obtida para um B arbitrário, aliás, antes disso, se esta fórmula diz que B gosta do A, então é porque existe alguém de quem o B gosta. Ok? Instanciando, aliás, fazendo a generalização existencial deste objeto A. Se o B gosta do A, então existe alguém de quem o B gosta. Por introdução introdução do existencial na Fórmula 4, Fórmula 4 que é obtida por eliminação deste quantificador universal que aparece na Fórmula 2. Ok? Por isso, isto é o raciocínio. Esta demonstração é interessante porque utiliza as 4 regras dos quantificadores. Eliminação e introdução do quantificador universal, eliminação e introdução do quantificador existencial. Só há 4 passos e os 4 passos correspondem às regras dos quantificadores. Ok? Por isso, espero que dê para entender, tenho que ver isto com algum cuidado, mas o que eu aqui tive a fazer foi exatamente as regras que eu vos falei. Eventualmente comecei por esta regra, ou seja, comecei por dizer que se existe um X que qualquer coisa, comecei pela eliminação deste quantificador existencial, poderia ter começado como quero usar uma regra universalmente quantificada, quero obter uma fórmula universalmente quantificada, podia tentar começar por assumir o B, no fundo era fazer isto ao contrário, começava pelo B, a seguir é que fazia esta hipótese, mas o resto da demonstração é exatamente igual.
Por isso, há aqui algumas variações, mas não são significativas. Okay? Bom, já agora podemos fazer a contrapositiva, ou seja, o que é a contrapositiva? Se de A eu consigo provar B, então de não B consigo provar não A, ou seja, se é falso que toda a pessoa gosta de alguém, okay? Se é falso que toda a pessoa gosta de alguém, então não há ninguém, é falso que existe alguém que seja gostado por toda a gente. Okay? Isto é mais um nível, agora com as negações, mas acho que dá para entender, não é? Se é falso que toda a gente gosta de alguém, então há de haver uma pessoa, pelo menos, que não gosta de alguém, e por conseguinte é falso que existe alguém que seja gostado por todas as pessoas. Acho que dá para entender, digamos, o raciocínio. Para todos os efeitos, esta demonstração vai ser muito semelhante à anterior, só que tem aqui as negações, por isso vamos ter que usar a negação. Okay? Por isso, se queremos usar uma forma negada, obter uma forma negada, o que vamos fazer normalmente será, vamos assumir que a forma não é negada, okay? E vamos assumir que estas duas formas são contraditórias. Okay? Se as duas formas forem contraditórias, então podemos justificar esta fórmula pela introdução da negação de 2 até 9. Bom, porquê é que estas duas fórmulas são contraditórias? Bom, porque eu desta já tinha chegado a esta. E por conseguinte, da negação, aliás, eu desta tinha chegado àquela. Ok? E por isso, se eu chego àquela e ao mesmo tempo dizem que aquela não é possível, então é porque há aqui uma contradição qualquer. Isso que eu tenho que fazer a seguir é a repetição da demonstração de há bocado. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Bom, vou demonstrar que consigo provar que, o objetivo é provar que esta é falsa, por isso como é que vamos fazer isso? Vamos fazer assumindo que esta é verdadeira, que existe um objeto de quem toda a gente gosta, ok? Esse objeto, se existe um objeto, se existe um objeto de quem toda a gente gosta, agora vamos continuar a demonstração, não é? Por isso, a partir daqui, devemos começar a provar, digamos, como eu vos disse, desta fórmula, devemos conseguir provar esta, que foi o que fizemos há bocado, e esta fórmula é a negação, é contraditória com a negação da fórmula. Por isso eu podia ter logo começado por aqui antes de começar a fazer esta, que mais uma vez isto é uma questão de apresentação, o objetivo é obter a negação da de cima. E por conseguinte, a partir daqui, como é que nós vamos provar que qualquer indivíduo gosta de alguém? Bom, isto é uma quantificação universalmente quantificada, é uma forma universalmente quantificada, fazemos como há bocado, não é? Vamos assumir que isto é possível provar e não contém o elemento A, por conseguinte eu posso retirá-lo da hipótese de ter chamado A este existencial, por isso eliminação do existencial, e a forma propriamente dita, se quer provar agora uma forma universalmente quantificada, fazemos como há bocado, damos-lhe o nome B, vamos provar esta forma para o B, ou seja, que existe um X de quem o B gosta, ok? E se esta forma é verdadeira, para um objeto arbitrário, então é verdadeira para todos os objetos, por isso isto será a introdução do quantificador universal, e de passar daqui para aqui, também não é complicado, porque aqui existe um X de quem toda a gente gosta, porque se existe esta universal para todo o Y, então o Y pode ser B, ou seja, GBA. Okay? Por eliminação deste quantificador universal, e daqui para aqui será simplesmente por instanciação ou a introdução do quantificador existencial. Por isso, basicamente, isto é a mesma demonstração de há pouco, com a diferença que temos aqui uma negação. Elas são negadas e por isso temos a introdução da negação e a contradição. Ok? Por isso, mais uma vez, uma demonstração que basicamente envolve manipulação de quantificadores. E é por isso, aliás, que eu estou aqui a usar essa demonstração para vocês se habituarem a ver este tipo de situações. Outros exemplos, ok? Nós dissemos que se todo o X é P,
ou se todo o X é aqui, por isso se todo o X tem uma propriedade ou tem outra, então todo o objeto tem uma propriedade ou outra. De acordo? Mas não ao contrário. Se todo um objeto tem uma propriedade ou outra, não quer dizer que todos os objetos tenham a primeira propriedade ou que todos os objetos tenham a segunda propriedade. Há uns que têm uma, outros que têm outra, mas não há necessariamente, nem todos os objetos têm uma propriedade, nem todos os objetos têm outra propriedade. Por isso, da direita para a esquerda isto não é verdadeiro, por isso não seria uma conclusão lógica, mas da esquerda para a direita é uma conclusão lógica. Então, como é que a demonstramos? Bom, aqui temos algumas hipóteses, ou tentamos provar por um quantificador universal, por isso tentamos provar isto por um objeto arbitrário, ou podemos começar por separar os dois casos. Okay? Vamos ver, por hipótese, vamos fazer a criação de um objeto arbitrário e vamos provar que para esse objeto esta forma é verdadeira. Okay? Esta forma não quantificada. Okay? Por isso, se para um objeto arbitrário P de A ou Q de A, então podemos provar que P de A ou P ou Q é verdadeiro para todo o X, por introdução do universal. Bom, e agora como é que eu chego a esta forma? Bem, isto não é muito difícil. Se tenho a quantificação, a disjunção aqui, vou provar esta fórmula, quer por este disjunto, quer por aquele disjunto. Aqui são as regras da disjunção a funcionar. Okay? Por isso vamos assumir este primeiro disjunto. Este primeiro disjunto deve-se conseguir provar que P de A ou Q de A, e do segundo também deve-se conseguir provar a mesma coisa, P de A ou Q de A. Se eu dos dois, se eu da direita ou da esquerda consigo chegar à mesma fórmula, essa fórmula é uma consequência da primeira fórmula, por isso da eliminação desta disjunção, nas demonstrações de 3 a 5 e de 6 a 8. Claro? Bom, e como é que fazemos isso? Isto é trivial, não é? Se todo o X é P, então este A que eu arbitrei também é P. Ok? E se o A é P, isto por eliminação do universal, e também este, pela mesma razão, o A é Q, por eliminação deste universal. Depois, como é que eu passo de P de A para P de A ou Q de A? Por introdução da disjunção. Quer num caso, quer no outro. Ok? Por isso esta demonstração enfim, julgo que não é muito complicado de perceber. Apenas estou a usar as regras, neste caso da introdução do universal, assumir um objeto arbitrário e provar que esta fórmula é válida para esse objeto, e em particular se a fórmula é uma disjunção, e como eu tenho uma disjunção à partida, vou usar os dois lados da disjunção para provar a fórmula. Ok? Mais uma. Agora com o universal, o existencial e a conjunção. Por isso, se existe um objeto que é P e Q, então existe um objeto que é P e existe um objeto que é Q. Mais uma vez, ao contrário, não é verdade. Se existir um objeto branco e se existir um objeto preto, claramente não existe um objeto que seja branco e preto ao mesmo tempo. Ok? Mas ao contrário, sim. Se existe um objeto que é enfim, branco e preto é mau. Se é branco e é grande, okay? Se existe um objeto que é branco e é grande, então de certeza que existe um objeto que é branco e existe um objeto que é grande, que é aquele objeto. Não é? Mas se existir um objeto que é branco e se existir um objeto que é grande, pode não existir nenhum objeto grande. Porquê? Porque o grande não é branco e o branco não é grande. Okay? Bom, mas isto mais ou menos é bastante simples. Okay? Se nós vamos provar isto, se queremos provar que existe um objeto que é P e Q, que a partir de existir um objeto que tem a propriedade P e Q, queremos dizer que existe um objeto que é P e existe um objeto que é Q. Bom, aqui neste caso é relativamente simples, queremos uma forma que é uma conjunção. Se queremos uma forma que é uma conjunção, temos que provar os dois lados. Ok? Como é que provamos e introduzimos a conjunção? Como é que provamos um deles? Bom, se queremos provar um existencial, temos que dizer qual é. Okay? E qual é que há de ser o objeto que é P? Bom, é este que aqui está. Por isso vamos usar a regra de instanciação.
do existencial, por isso de eliminação do existencial, e dizer, vamos chamar este objeto A. E este objeto A terá a propriedade P e Q. Bom, mas se ele tem a propriedade P e Q, e é a mesma coisa para a segunda forma. Ou seja, vamos fazer duas vezes, aqui até podemos chamar outro nome, ok? Mas se isto é verdade, então existe um objeto QP. Porquê? Se nós tivermos esta conjunção, aqui vamos querer provar que existe um objeto QP, esta fórmula não contém o nome, por isso ela é verdadeira, ou é válida, okay? Por eliminação deste existencial de 2 a 4. E aqui é a mesma coisa, por isso eliminação do existencial de 2 a 4, e aqui eliminação do existencial de 6 a 8. E reparem que aquilo que eu estava a dizer, este A que aparece deste lado é um objeto que eu chamei, foi o nome que eu chamei a este objeto, porque me dava jeito para esta demonstração, mas nesta segunda demonstração até podia usar outro nome. Por aqui o B, P de B e Q de B, e continuava a existir um objeto que tem a propriedade Q, okay? Independentemente de se chamar A ou B. O que interessa é que quando eu chego aqui ao fim, o nome dele já não aparece. E se não aparece, eu posso retirá-lo, posso dizer que isto é uma conclusão válida, e por eliminação do existencial. Bom, o passo que falta também é simples, não é? Para passar daqui para aqui, basta dizer que se é P de A e Q de A, então é P de A, ok? E se for P de A, então existe um objeto que é P, ok? Por eliminação e depois por introdução do existencial, e a mesma coisa aqui na parte de baixo. Ok? Penso que estas são razoavelmente simples. Vamos fazer a leis de Morgan, ok? Mais umas. Isto são apenas exemplos de hoje. Leis de Morgan, ok? Por isso, se é falso que existe um objeto que é P, então todos os objetos não são P. Ok? Como é que nós provamos isto? Bom, queremos provar um existencial, um universal, por isso o melhor que temos que fazer... aliás, aqui há duas hipóteses. Ou fazemos isto pelo universal, ok? Ou então, que aliás era uma demonstração mais simples, mas eu só para mostrar que existem outras possibilidades, vou assumir então que vou obter esta forma por absurdo, ou seja, esqueci-me que existe uma regra mais simples que é arbitrar um nome e provar que esse nome não tem a propriedade P, mas eu vou usar a maneira mais complicada, que é assumir que esta forma, a negação da forma é contraditória, ok? E se ela for contraditória, então eu consigo provar a dupla negação e depois retirar a dupla negação, ok? Agora, o meu problema é provar que estas duas formas são contraditórias. Não é? Como é que eu provo isso? Bom, o que é que vos parece que posso usar aqui? Bom, de uma delas, eu devo conseguir passar, de uma delas, negadas, devo conseguir chegar à outra não negada. Ok? E por isso, se de uma delas consigo chegar à outra não negada, como a outra é negada, há uma contradição. Ok? Estão a ver? Por onde é que começamos? Assumimos um objeto que tem a propriedade P, não tem a propriedade P, e depois usamos a segunda regra. A linha 2, a eliminação da universal. Não, o que vamos é provar que de uma delas não negada, de uma delas, aliás, conseguimos obter a outra não negada. Ok? Por exemplo, desta fórmula, vamos conseguir provar esta forma que não está negada. Ou seja, desta forma vamos conseguir provar a sua negação, ok? Era mais simples ter provado, enfim. Como é que nós fazemos isto? Okay? Como é que nós provamos que existe aqui esta tal... Se esta fosse negada, então ela não seria negada. Bom, vamos usar um objeto arbitrário qualquer C e vamos provar que esse objeto não tem a propriedade P. Okay? Se eu conseguir provar de um objeto C que não tem a propriedade P, então todos os objetos não têm a propriedade P e isto é contraditório com a primeira.
com a segunda, aliás. Ok? Ora, como é que conseguimos provar que este objeto arbitrário não tem a propriedade P? Assumindo que ele tem a propriedade P. Bom, o que eu estou aqui a dizer é que não existe nenhum que tenha a propriedade P, não é? Então C não pode ter a propriedade P. Porquê? Porque se C tivesse a propriedade P, iria contrariar esta fórmula, não é? Ou seja, se C tiver a propriedade P, então isto é uma contradição. E por conseguinte a negação aparece por introdução. Porquê que é uma contradição? Porque C tem a propriedade P, então existe um objeto que tem a propriedade P. E esta fórmula é contraditória com esta. Por isso, daqui para aqui é por introdução da existencial, e este existencial é contraditório com esta negação. Ok? Por isso, esta demonstração não é a demonstração mais simples para provar que da negação do existe chegamos ao qualquer, ao universal da negação, mas de qualquer maneira é só para vos mostrar que há várias maneiras de resolver ou de fazer a demonstração. As demonstrações não são necessariamente únicas, não é? Há aqui mais uma, ok? Outra lei de Morgan. Okay? Se é falso que todos os objetos sejam P, isso quer dizer o quê? Que existe um objeto que não é P. Ok? Por isso, como é que nós chegamos aqui? Bom, se existe um objeto que não é P, vamos tentar dar um nome, vamos tentar arranjar um objeto que não seja P, não é? Por isso, ou se quisermos, vamos assumir a negação, vamos fazer isto por contradição, ou seja, vamos assumir a negação da fórmula e perceber que a negação da fórmula é uma contradição. Ok? A partir daqui, faz-se a dupla negação e tira-se a dupla negação. E no fundo o que temos é, mais uma vez, estas duas formas são contraditórias. Não é? Porquê é que estas duas formas são contraditórias? Como é que eu provo isso? Alguém dá uma sugestão para isso? Que há várias maneiras de chegar lá, ok? Por exemplo, podemos assumir que existe um objeto arbitrário qualquer, não sei se é isso que vamos tentar, a partir desta, provar, como eu vos disse, as duas são contraditórias, por isso a partir de uma obtemos a negação da outra, por isso eu vou partir desta para obter a negação da primeira. Okay? Se eu desta conseguir obter a negação da primeira, tenho uma contradição. Okay? Como é que eu obtenho a negação da primeira? Bom, se eu quero obter a negação da primeira, tenho um objeto arbitrário C, okay? Provar que esse objeto arbitrário C tem a propriedade P, e se este objeto arbitrário C tem a propriedade P, então todos os objetos têm a propriedade P por introdução da quantificação, e esta contradição é por introdução da contradição entre 9 e 1. Como é que eu chego à conclusão que C tem a propriedade P? Assumindo que ele não tem. Se ele não tivesse a propriedade P, não é? Por isso aqui entramos no absurdo, se ele não tivesse a propriedade P, o que é que acontecia? Existe um objeto que não tem a propriedade P. Existe um objeto que não tem a propriedade P, isso é contraditório com a fórmula 2. Okay? Por isso, se não tem a propriedade P, isto é contraditório, e se for contraditório, eu posso concluir a negação de P de C, ou seja, a dupla negação, e depois retirar a dupla negação. Bom, fica a faltar este passozinho aqui no meio, que é porque é que nesta altura do campeonato, assumindo que C não tem a propriedade P, isto é contraditório. Bom, porque se C não tivesse a propriedade P, então existia um objeto que não tinha a propriedade P. E isto é contraditório com o facto de eu dizer que não existe um objeto que não tenha a propriedade P. Ok?
conseguinte, com alguns raciocínio por absurdo, que de vez em quando é necessário. O resto foi introdução, eliminação dos quantificadores e tentar perceber, no caso destas demonstrações, tentar perceber coisas deste género. Porque estas duas formas têm que ser contraditórias. Okay? Se estas duas formas forem contraditórias, é a negação desta que se pretende. Por isso, de vez em quando tem que ter alguma intuição de perceber quais são os passos intermédios, e neste caso, quando eu quero demonstrar que esta forma é contraditória, que desta forma se consegue chegar a esta, o que eu vou fazer é tentar fazer por absurdo, ou seja, para chegar a esta, vou provar que esta, a negação dela é contraditória, e no fundo vou ter que provar que estas duas formas são contraditórias. Ok? Para estas duas formas serem contraditórias, enfim, depois temos que fazer o raciocínio que eu vos tive a explicar. Ok? Por isso, não sei se deu para entender, se tem alguma dúvida em relação a estas. Tem uma questão. Diga. A pessoa podia partilhar outro no site, por favor? Outra vez. É este, não é? Por exemplo, nós na linha 1 nós temos que não existe nenhum objeto que tenha propriedade de P, certo? Aonde? Desculpe. Não existe nenhum objeto que tenha propriedade de... Não. Que não tenha a propriedade P. Não, estou a falar a premissa, a 1. A primeira é que é falso que todos tenham a propriedade P. Sim, nós não conseguimos fazer a eliminação do universal nessa fórmula, pois não? Eliminação da negação? Do universal. Para quê? Sim? O que você podia fazer, tentar, não, mas isso, eu eliminei a negação, não é? Eu obtive a negação da forma. Não, nós não podemos fazer a eliminação do universal. Por exemplo, assumir um objeto C e usar aquela fórmula lá para chegar a uma conclusão relativamente a C. Não sei bem o que é que quer dizer, mas podia dizer que esse objeto C, eventualmente todos os objetos, podia provar que todo o objeto tinha a propriedade, neste caso, não, teria a propriedade C, usando E. Não, mas o problema é que tem aqui a negação, não é? Sim, é por isso que estou a perguntar. Nós não conseguimos fazer a eliminação do universal, pois não? Assim, à partida, não estou a ver bem como é que iria fazer, ok? Mas... Também tenho uma dúvida numa das demonstrações que o professor fez. Em qual? Aquela que se existe um objeto que tem a propriedade de P e a propriedade de Q. Ok. É que era aqui. É um destes? É Sim, este, não é? aqui. Eu não podia só assumir, por exemplo, na primeira demonstração que o professor fez, eu não podia chegar à conclusão lá que o A tinha a propriedade de Q e também concluir que existe um objeto que tem a propriedade de Q. Quer dizer, podia tentar fazer isto de uma vez só, é isso? Sim. PDA, sim, podia fazer isto só de uma vez. Ok, era só Isto isso. é uma conjunção, no fundo estou a fazer isto duas vezes, mas é a mesma coisa, não é? Aqui o interessante realmente era fazer isto assim. Só para mostrar que vocês podem fazer, inclusive, com nomes diferentes. Ok, Ou seja, provam que existe um objeto que é P e provam que existe um objeto que é Q, porque nesta forma, substituindo o nome, o existencial por um nome, conseguem obter uma forma sem esse nome. E o nome que vocês dão pode ser diferente para o objeto P e pode ser diferente para o objeto Q. ok, era só isso. Obrigado. Com este, se fosse A e B, já não podia fazer na mesma demonstração, não é? Tá bom. Tinha mesmo que separar em duas. Mas na outra podia fazer P de A, existe um P. Q de A, existe um Q, e depois juntava as duas. Não? Todas as demonstrações têm, quase todas, pelo menos as não triviais, têm sempre alternativas. Tá bom, era só isso, professor. Obrigado. Ok. Mais alguma dúvida? Bom, então,
amanhã começamos uma matéria nova, isto é, temos estado a dar o sistema de dedução natural, que é um sistema que mais ou menos implementa as regras que nós usamos no dia a dia, em português ou inglês. Na próximas aulas vamos começar a dar o sistema de resolução, que é um sistema computacionalmente muito eficiente, mas que eventualmente não é tão... só usa uma regra, por isso é que é muito eficiente. Eventualmente não é exatamente a regra que nós usaremos no dia a dia, mas que também dá para compreender. E como vamos ver, é bastante eficiente. Ok? Por isso, até amanhã. Amanhã, professor. É, professor.